tentando, de novo, juntar pontos aqui que são os pontos que estão na cara da gente. A grande surpresa da eleição municipal desse ano foi Pablo Marçal aí em São Paulo. Se você olha a mancha de votos do Pablo Marçal, ele teve voto particularmente nas periferias, e nas periferias mais ricas. Não foi nos ambientes mais pobres de São Paulo. Foi onde está a classe média que rala. Esse sujeito que tem um emprego e completa com Uber, esse sujeito que usa aplicativo para montar um negócio de não sei das quantas, tudo mais e tal. E o discurso do Pablo Marçal era empreendedor, empreendedor, empreendedor. Quer dizer, o cara que, no fim das contas, principalmente quando a gente fala de homens jovens, está se criando uma cultura no Brasil, que é uma cultura compreensível, em que o cara não quer um emprego. O cara tem lá ensino médio. Ele não quer um emprego CLT que existe para alguém com ensino médio, porque ele sabe que se ele ficar naquele emprego, ele vai ganhar mais ou menos a mesma coisa pelo resto da vida. E aí um dia vai se aposentar. Ele não tem essa expectativa, ele tem uma ambição de conseguir montar alguma coisa, ele vai tentar várias coisas até dar certo. Ele tem a ambição de montar algum tipo de coisa que permita ele dar uma crescida, transformar aquele troço num negócio, numa coisa assim. A gente olha para a eleição americana, em que os democratas tomaram um susto com o nível de vitória do Donald Trump, que parecia que seria mais apertado do que foi, e, de novo, onde está o núcleo desse eleitor que votava no Partido Democrata e começou a votar com cada vez mais frequência no Partido... não no Partido Republicano, mas numa figura como o Donald Trump. Esse eleitor é homem, é jovem, tem ensino médio e está ali, tipo, eu quero encontrar o caminho pelo qual eu consigo crescer nessa economia. Quer dizer, no fim das contas, parece que existe um eleitor que está pedindo um Estado que ofereça algum tipo de infraestrutura, que é uma infraestrutura tanto física, né? Acabamento de internet, eletricidade, estradas, etc., mas uma infraestrutura jurídica também, que abre espaço em que esse empreender, correr riscos, etc., fique mais fácil, fique mais simples. Entendeu? Como é que eu monto um negócio, contrato junto algumas pessoas aqui, tento fazer uma coisa desse jeito, tento fazer uma coisa do outro jeito. A Débora estava falando da dificuldade que é você ser esse empreendedor de aplicativo. Não importa se você vai... Digamos que você tenha 3, 4 carros e você queira alugar, botar alguns motoristas desses carros e ficar rodando com o aplicativo. Quanto que custa? Quanto que eu preciso ter de reserva para manutenção? Como é que eu faço um acordo de alguma forma formal com uma oficina? Como é que eu faço esse negócio crescer? Eu tive em São Paulo há pouco tempo, a gente estava fazendo uma gravação e eu encontrei um rapaz que era exatamente isso. O cara não tinha 30 anos, ele e 2 sócios tinham 4, 5 automóveis, todos que poderiam servir tanto como Uber Black, como poderiam ser alugados, e eles mesmos dirigiam os carros. E tinha uns outros caras que ajudavam, e já tinha um acordo com uma oficina, já tinha... Eu não sei se as pessoas têm muito noção de como que esses pequenos negócios vão sendo montados e vão sendo organizados. O problema, no fim das contas, é que é como se o Estado brasileiro considerasse que, no momento que você é empresário, você já é rico, você já tem contador, você já tem uma baita de uma noção de como que o fiscal pode vir pegar no seu pé. Então, você sai botando uma regra em cima da outra e você, no fim das contas, está olhando para esse sujeito que está trabalhando com margens de lucro estreitas, mas que deve estar fazendo ali seus 7, 8, 9 mil reais por mês. Entendeu? Mas com fluxo de caixa assim, gigante. É como se você olhasse para esse sujeito e obrigasse ele a ser ou um empresário grande com uma baita de infraestrutura de back-office imediatamente, ou então, olha, você é um bandido que está querendo sonegar, que está querendo... Então você fica criando essa situação para o Estado brasileiro em que você vai desenvolvendo cada vez melhor a tecnologia para acompanhar tudo quanto é cidadão brasileiro faz, e você faz isso porque, no fim das contas, a formalização é um custo imenso. Talvez eu acho que o ponto que eu estou tentando fazer aqui
eu sinto que a classe política, de alguma forma, e eu falo da direita também, tá? Não é só a esquerda. É um pouco como se a classe política tivesse se descolado por completo da realidade do que é ser brasileiro e se virar no Brasil hoje. Vocês têm essa impressão? Em São Paulo, eu concordo com você que é um pouco assim mesmo, né? Acho que o Pablo Marçal realmente foi, assim, né? Ser cientista político nessas horas é um horror, né? Porque você é obrigado a dizer primeiro que o Pablo Marçal não tem chance nenhuma, depois quando ele já tem 20, 25, 30%, você tem que dizer, eu já sabia, né? Desde que X, Y, Z acontecesse, é claro que isso ia acontecer, né? Então é muito difícil analisar, mas eu acho que tem um problema especialmente da esquerda. Eu acho que a direita joga um pouco mais em casa nesse sentido, né? Acho que a direita, se é para falar de empreendedorismo e de facilitar a criação de empregos, a esquerda, especialmente o PT, tem bastante dificuldade com isso, né? Eu acompanho o jornalista André Chalders no Twitter. Ele postou esses dias do Estadão, né, um cara ótimo, ele postou esses dias que tem uma página no Twitter que chama Empreendedor Nem a Gente, e que é uma página de esquerdistas ou da esquerda, eu não sei, eu não chequei, mas eu confio nele, né? Quer dizer, a esquerda, o PT, as pessoas que acreditam que cabe ao Estado resolver os problemas dos mais pobres, né? Isso é ser de esquerda, uma definição mínima, né? Cabe ao Estado interferir nisso e reduzir desigualdade, melhorar a vida dos mais pobres. Tem uma dificuldade que eu acho impossível de resolver com o espírito empreendedor, digamos, né? Tudo isso para dizer, assim, né, Pedro, que eu não acho que a direita está numa posição tão difícil quanto a esquerda. Acho que a esquerda, quando procura fazer qualquer coisa mais liberal, né? Pensa no primeiro mandato do Lula, né? Que era um primeiro mandato, ao menos até 2005, até o mensalão, talvez um pouquinho depois, com uma política econômica bastante liberal, né? A criação do Bolsa Família foi só em 2004, foi um ano depois do início do governo, né? Tentaram Fome Zero, que foi um desastre absoluto. Aí veio o Bolsa Família e, naquele momento, o governo estava conseguindo equilibrar essa, digamos, melhoria na vida dos mais pobres com reformas mais liberais, comandadas pelo Marcos Lisboa e outros, Otaviano Canuto, enfim, outros membros da equipe do ministro. Quem era o ministro da Fazenda mesmo? Esqueci. Antônio Palocci. Primeiro-ministro do... O Palocci? O Palocci, isso. Então, assim, eu vejo... Aí, o que o Lula conseguia fazer nesse primeiro mandato era equilibrar esses dois pratos. Equilibrar, digamos, essas reformas liberais, iniciativas mais liberais, com a melhoria da renda, né, o combate à desigualdade. Agora, não consegue mais fazer isso. E a impressão que eu tenho, por vários motivos, tá? Não só por falta de habilidade, que, assim, tudo mudou na política desde então, mas aí é outra conversa, né? 20 anos de política com um Congresso muito diferente, com o STF muito diferente, né? Aí é outra história. A questão é, pro PT voltar a... Né? Esquerda eu falo PT, né? Eu acho que os outros partidos são muito menos poderosos, né? Para que a esquerda volte com essa agenda liberal, que aí poderia captar os votos desses que votaram no Marçal ou que votaram até no Ricardo Nunes, eu não vejo caminho, né? Mas para a direita eu vejo. O Tarcísio de Freitas, por exemplo, diga-se o que quiser dele, ele consegue sinalizar mais para essas pessoas, né? Acho que assim, a grande questão, eu sei que estou fugindo um pouco né? Mas uma grande questão que a gente vai ver nas eleições presidenciais do ano que vem é sobre esse eleitor, esse potencial eleitor do Marçal. Agora, eu não sei em que medida esse potencial eleitor está mais em São Paulo ou mais nos centros urbanos.
e no interior as coisas são diferentes. Aí tem que ver outros dados. Eu acho que eu queria complementar só, eu concordo com o que vocês estavam trazendo, eu só adicionaria o seguinte: a direita joga mais em casa, principalmente no discurso e nos valores, né? Porque reconhece que o empreendedor, ou a pessoa que está gerando emprego, é uma pessoa que está ali lutando contra o Brasil, contra a burocracia. Mas eu tenho dificuldade em enxergar uma agenda concreta de propostas em termos de reforma. Qual é a proposta da direita, ou do grosso da direita, para a CLT? Eu, honestamente, não sei. Se vocês souberem, vocês, por favor, me digam. Então, eu acho que o grande problema, e aí eu vou concordar um pouco com o Pedro, no sentido de que a direita tem a dificuldade de ter uma agenda concreta, né? De dizer assim, não, a nossa alternativa é mudar esses parágrafos, eles sabem apontar o problema do status quo, mas eu vejo muita dificuldade em propor soluções que incluam os vulneráveis de uma maneira sistemática, né? Mas quem tem que ter? Mas você não acha que quem tem que ter agenda é quem está na presidência? Concordo, sem dúvida. Acho que... Mas os pleiteantes também deviam apontar umas soluções. Eu acho que para ter um debate público mais qualificado, mas eu concordo. Até nos governos dos estados, nas prefeituras, né? O próprio Ricardo Nunes também, enfim, acho que concordo, assim, acho que tem que ter uma... E olhando para o papel da oposição, é mais fácil do que nunca, talvez com um governo tão fraco, ter uma agenda de reformas. E eu acho que isso a gente vai ver até o fim desse ano, até o início do ano que vem, com as eleições presidenciais.